Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique, instrutor de Escola Hacker, e sejam bem-vindos para mais um módulo do curso de Pentest Profissional, ok? E conforme a gente viu nos últimos módulos, nós estamos aqui no módulo 5, Encontrando Vulnerabilidades, que é parte mega essencial durante o processo de um Pentest. Então a gente vai mostrar para vocês algumas características, algumas ferramentas, algumas utilidades para você fazer o seu pentester, seja in loco, que é localmente ou fora, de forma prática e essencial. Claro que a gente sabe que no mercado tem inúmeras outras ferramentas, mas eu vou passar para vocês as ferramentas mais práticas para que vocês não possam ficar devendo durante o pentester de vocês. Tá? Então, seja bem-vindo a esse módulo, Encontrando Vulnerabilidades. E é isso aí, vamos lá. Seguinte, antes da gente começar, deixa eu passar um vídeo para vocês do nosso canal Escola Hacker Ético no YouTube. Nós temos um vídeo do qual nós temos indicação de livro de segurança, como também para Linux. Para você que não sabe, nós temos o curso Linux também profissional em nossa Escola Hacker online, onde nós recomendamos sempre para que vocês estejam fazendo esse curso de pentest profissional, também façam o curso de Linux para você se ambientalizar em todas as ferramentas Linux e também no sistema operacional. E eu preparei um vídeo, tá? Esse vídeo é aberto, tá aí o link para vocês, depois vocês podem pegar aí. Eu vou deixar esse link também na página do curso, onde vocês possam pegar todas as indicações de livros, tá? Que todo o conteúdo dos nossos slides e grande parte da nossa experiência foram retiradas de livros. Então a galera sempre me pergunta: professor, eu queria saber sobre os livros, poderia me indicar alguns livros? Então tá aí, tá? Dê uma olhadinha lá depois, tá? Certo, então por que estudar vulnerabilidade? Porque foi inserido, ou se é inserido, em tópicos, em estudos de pentest, segurança de informação, a ideia ou a temática de estudos em busca de vulnerabilidade. Porque o que é uma vulnerabilidade? Aí onde eu vou entrar a respeito desse slide, mas eu quero falar um pouquinho. Vulnerabilidade é um tipo de erro, é tipo de falha que são encontradas em sistemas. Para que um pentest funcione no seu hábito do dia a dia de seu trabalho, ele precisa encontrar falhas. Na verdade, é uma das principais atividades de um pentest no seu dia a dia. Encontrar falhas nos sistemas, nas redes e assim sucessivamente. E nos aplicativos, por exemplo. Para que ele possa informar ou relatar às empresas dessas falhas. Tá? Então, a gente preparou todos os módulos até aqui para que você conheça como funciona todo o ambiente, para que você possa testar as falhas. Tá? E eu vou mostrar para vocês que falhas são essas. Logo, encontrando essas falhas, vocês podem ativar alguns mecanismos e finalmente um relatório para poder publicar ou relatar o pentest que vocês estão fazendo. Então, parte do princípio que vulnerabilidade é essencial. Eu mostrei para vocês nos módulos anteriores sobre os passos de um pentest. Então, é extremamente essencial escaneamento e essas etapas de um pentest tem escaneamento. E esse escaneamento é, na verdade, a busca de vulnerabilidade, ou seja, buscar as falhas. Então nós temos que ficar atento às falhas. Eu nomeei aqui algumas causas de vulnerabilidades para que vocês já fiquem atentos antes da gente passar para a parte técnica da coisa. Quais são as causas principais? Primeiro, erros de design e desenvolvimento. Sim, a maioria dos desenvolvedores deixam falhas nos sistemas. Por exemplo, espaços em branco no algoritmo, que é o código, por exemplo, no design, no layout, por exemplo. Então essas falhas, posteriormente, quando ficam o binário pronto, o executável pronto, ela vai contendo todas essas falhas para a exportação. Quando se constrói um algoritmo, um aplicativo, seja para celular ou seja para computadores, por exemplo, eu crio um algoritmo e eu uso o compilador. Então, quando se compila, o que é compilar? Eu pegar algo que é escrito, o algoritmo, e transformar ele em um binário. O que é isso, um binário? Ele é um executável, tá? Então, durante essa compilação, todos os erros que possivelmente os desenvolvedores, os dev da vida,
e os erros de design que eles cometem vão para esse binário, ou seja, vão para o executável. E é aí onde o pentester profissional pode buscar essas falhas para que a empresa não possa ter os seus dados críticos revelados, tá? Então essas falhas do design, de hardware e de software, isso mesmo, de hardware também. Existem falhas de implementação de hardware que causam problemas, tá? E esses erros podem colocar a empresa exposta. Então aí onde o pentest tem que tomar cuidado na verificação para relatar isso aí também. Outra causa muito comum, e você há de concordar comigo, é má configuração do sistema ou má configuração do usuário. É quando o sistema está ok, o aplicativo está tranquilo, mas o usuário deixa a porta aberta, deixa consequências para que possa ser acessado por outras pessoas indevidamente. Tá? Então, o sistema estiver mal configurado, poderá introduzir brechas através dos quais os invasores podem entrar no sistema e roubar as informações. Então, tudo que se é instalado em sistemas, seja aplicativo, software de sistema, por exemplo, ou software de usuário, que é que a gente instala no dia a dia dos nossos sistemas operacionais, é muito importante de configurar da maneira correta. E má configuração é falha de vulnerabilidade. Tá? E por consequência disso, leva a erros humanos. Sim, a erros humanos. Por exemplo, erros de senha, falas para outros usuários, escrever senhas em papel, falar de coisas que não são, que são proibidos, que são informações sigilosas das empresas, falar para outras pessoas. Então, vulnerabilidade também é um erro humano, que causa o que a gente chama de engenharia social. Aí tá aqui, eu coloquei nos slides. Ó. É um fator humano, como descarte inadequado de documentos, deixar os documentos sem supervisão, erro de codificação, ameaças internas, compartilhamento de senhas, site de phishing, que é cópias de site, por exemplo, e por aí vai. Tudo isso é vulnerabilidade. Eu vou passar para vocês aqui, que é o nosso objetivo desse módulo, é buscar vulnerabilidades técnicas, tá? Mas fiquem atentos que as vulnerabilidades dos seres humanos, nós como seres humanos, podem ocorrer. Então sempre orientem as pessoas, as empresas, os colaboradores em si, a tomar muito cuidado no uso do dia a dia das suas senhas e das informações empresariais ao todo, como por exemplo compartilhamento de e-mails, que não é recomendável. É recomendável, por exemplo, que a empresa tenha seu próprio e-mail, que é muito interessante, reservado com seu domínio próprio, por exemplo. Não tem e-mails em domínios públicos, como Hotmail, Gmail e por aí vai. Então tudo isso são políticas que acabam ajudando a segurança e inibindo as vulnerabilidades. Tá? A outra vulnerabilidade muito comum é conectividade. Isso mesmo, deixar as redes abertas, as portas abertas, tudo isso pode servir de alcance para hackers maliciosos também. Vale lembrar que nós temos o curso Wi-Fi, Pentest em redes Wi-Fi, que é muito interessante, que eu falo muita coisa a respeito de testes de conectividade em redes sem fio. No nosso caso aqui, como a gente viu, a gente vai tratar bem mais as redes físicas, por exemplo, ou seja, aquelas cabeadas, por exemplo. Tá? Outro bem comum é vulnerabilidade de complexidade. Por exemplo, é quando eu tenho uma junção. A vulnerabilidade de segurança aumenta proporcionalmente à complexidade de um sistema. O sistema é muito complexo e essa sua complexidade traz vulnerabilidade, ou seja, exige recursos demais, e exigir recursos demais pode causar problemas. É muito incomum, mas você pode encontrar também. Outra causa de vulnerabilidade, eu já falei, mas eu coloquei aqui, são as senhas, né, gente? É claro, senhas usadas para impedir acesso não autorizado. Senhas salvas, por exemplo, senhas guardadas, senhas de fácil memorização. Tudo isso pode ser quebrável, por exemplo, durante o processo de um pentester, e isso é vulnerabilidade. É recomendável que as nossas senhas tenham no mínimo, hoje em dia, tá? 15 caracteres no mínimo. Tá? Se você quer a sua menor senha possível, recomenda-se 9 caracteres, e que dentre esses 9, no mínimo, dentre esses 9 tenham letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, letras e números, tá? Em 9 caracteres. Aí você tem uma média aí de 12 anos, e claro que é proporcional, depende da senha que você for utilizar,
de uma senha segura no seu dia a dia, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas características que pode trazer problemas utilizar senhas assim, tá? Entrada do usuário, claro, né? Você deve ter ouvido falar em injeção de SQL. Se você não ouviu falar, eu vou falar para você. O SQL Injection é quando existem campos na web, por exemplo, ou em sistemas que permitem inserção de códigos extras ou de códigos em campos de sites, campos de aplicativos. E esses campos, nessa inserção de códigos nesses campos, permitem brechas que sejam abertas em sistema. Por exemplo, nós temos também estouro de buffer. O que é isso? É quando eu passo a explorar também campos que permitem estouro de memória em sistemas operacionais, tá? E vários outros. Então, tudo isso é entrada de usuário. É quando tem um campo de pesquisa, por exemplo. Vou colocar aqui para você aqui em cima. Pesquisa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um campo aqui em cima, tá? E se eu colocar algum código aqui em cima, claro que tudo isso é testado, isso é só um exemplo. Na web é muito comum, no caso de SQL Injection. Então, eu insiro um código aqui, ou um caminho, ou um script, por exemplo, e ele me traz funcionalidades extras do sistema operacional, ou seja, do computador que está recebendo esses códigos. Então, muito cuidado. Existem muitos e muitos testes de SQL Injection. Eu vou mostrar para vocês nas buscas de vulnerabilidade que a gente for fazer. Os dados recebidos eletronicamente por esses métodos podem ser usados para atacar o sistema receptor, tá? Outra causa muito comum é gerenciamento. A segurança é difícil e cara de gerenciar. É por isso que nós estamos aqui exemplificando para você algumas direções para que você gerencie as empresas. Se você trabalha em uma empresa, se você está fazendo esse curso trabalhando em uma empresa, você estará apto a proteger a sua empresa, tá? Se você trabalha, está buscando a ser um profissional de pentester, trabalhar como terceirizado de empresas, também você vai poder se gerenciar de forma segura, tá? Falta de treinamento para a equipe também é uma vulnerabilidade. Então, treine sua equipe. Se você trabalha na tecnologia de uma empresa, por exemplo, ou presta consultoria, entregue panfletos, mande e-mails informativos, tá? A gente sempre recomenda, por exemplo, o site antispam.br, tá? Antispam.br. Vou colocar ele aqui pra gente, ó. Antispam.br. É um site muito bacana que tem muitas informações, ó, como se prevenir, como identificar, prevenção, boas práticas, por exemplo, ó. Então você pode ler esses sites aqui e criar cartilhas, tá? Nós temos a cartilhas também, cartilha.cert.br, que já é a cartilha pronta, tá? Boatos na dúvida não compartilhe, guia da internet segura, por exemplo. Isso é muito importante da gente treinar a nossa equipe, tá? Então dê uma olhadinha no site cartilha.cert.br. Você vai encontrar várias cartilhas prontas, tá? Vou clicar em uma delas aqui, por exemplo, ó. Tá aí a versão PDF ou versão EPUB, para você ler também em tipos de dispositivos diferentes, tá? E você vai encontrar todas as informações que você pode imprimir, por exemplo, e mostrar na sua empresa para proteger. Ou seja, existem informações prontas para a gente informar os usuários a respeito das vulnerabilidades. E também, por último, a comunicação, tá? Se você está fazendo esse curso agora, se você não for buscar todos os dias informações sobre as vulnerabilidades, você vai se atrasar. Eu vou mostrar aqui para vocês já informações de onde vocês podem buscar as vulnerabilidades, ou seja, as novas vulnerabilidades. Então isso é importante. Sempre se atualize das novas vulnerabilidades de novos sistemas, de aplicativos, para você ficar por dentro e não ter problema futuramente. Vai lembrar que segurança da informação e principalmente um pentester é uma briga de polícia e ladrão. Ou seja, a polícia sempre correndo atrás dos ladrões, por exemplo. Então os ladrões vão se atualizando e a polícia também tem que se atualizar, senão ela acaba ficando para trás, tá? Canais de sites, por exemplo, internet, telefone, abrem o escopo do rombo de segurança. Então, se você não tiver uma boa comunicação, por exemplo, infelizmente você pode ser desatualizado, tá? Então, essas são as causas mais comuns de vulnerabilidades. Em destaque, as três primeiras: erros de desenvolvimento, má configuração de sistema e erros humanos, são as mais comuns, tá? Então, continuando aqui, ó, então, e quando eu faço a varredura de vulnerabilidades, tudo isso faz com que eu tenha informações
dos equipamentos, dos sistemas e dos aplicativos dos quais aquela empresa ou aquele local onde eu trabalho tem. Tá? Então vale lembrar que a partir de agora eu preciso que você tenha uns olhos minuciosos a analisar corretamente. A partir de agora também vale lembrar que eu preciso de pontos técnicos de vocês. Por exemplo, conhecimentos de redes de computadores, de IP, de máscara, de gateway, de DNS, conhecimento de versões de sistema, conhecimento de sistemas, por exemplo, e de aplicativos. É muito importante isso aí para a gente se atualizar também, tá? Então, quando eu faço essa varredura, eu uso o IP destino, ou o intervalo de um endereço destino, tá? E eu procuro as vulnerabilidades conhecidas. Também vale lembrar que todas as vulnerabilidades, seja de qualquer tipo de sistema, por exemplo, dos atuais, que sejam originais ou de forma que estão a público, e aplicativos, sistemas, elas são fornecidas em uma base de dados, tá? Então, assim, é importante sempre analisar as bases de dados para conhecer as vulnerabilidades conhecidas. E eu vou mostrar para vocês tudo isso, tá? E quando o usuário não se liga para isso aqui, que é o nosso papel, a gente acaba protegendo as empresas, porque a gente conhece as vulnerabilidades e acaba protegendo. Vale lembrar também que existem vulnerabilidades que não estão documentadas. Existem aquelas que são documentadas e aquelas que não são documentadas. As que não são documentadas, a gente chama de zero day. Zero day vulnerability. Ou seja, é a vulnerabilidade não documentada. Ela pode até ser documentada, mas ela não tem correção. Tá? A maioria das vulnerabilidades tem correções. As 0 dias, talvez alguns não foram documentados e, claro, raramente, e também não tem correção. Então, se você não ficar ligado na sua empresa, no pentest que você for fazer, você acaba ficando para trás, tá? Então, fornecendo ao testador da penetração, o pentester, uma rápida ideia do que os ataques podem valer a pena, né? Quando eu uso corretamente a busca de vulnerabilidades, é o grande trunfo para o testador. Tá em tradução de testador pentester, né? Mas não deixa de ter desvantagens. A verificação de vulnerabilidades é bem conhecida e alta taxa de falsos positivos e falsos negativos. Claro que durante o scan a gente pode encontrar falsos positivos, mas durante os nossos testes aqui eu vou mostrar para vocês as melhores direções para que você possa fazer o seu pentester certinho, descobrir as vulnerabilidades, ou seja, as fraquezas das empresas, dos aplicativos, etc. Corrigir ou documentá-las, tá? Então parte do princípio seguinte, eu coloquei a imagem para a gente entender aqui, ó. Primeiro, o que eu quero? Qual é o local? Onde eu quero fazer? Então preciso pensar. Asset Discovery, eu quero ir para onde? Eu quero escanear o quê? É uma empresa, é um sistema operacional, são aplicativos, são dispositivos móveis? O que é? Em segundo ponto, eu entro com o passo de escaneamento de vulnerabilidade. Depois eu faço a assimilação das vulnerabilidades que eu consegui. Ou seja, o que é isso? Eu destacar as melhores para o relatório. Na verdade, não só as melhores, como as mais importantes para o nosso relatório. E finalmente fazer remediação da vulnerabilidade. A gente sabe que um white hacker, que é um hacker ético, o que ele faz? Que é o objetivo do nosso curso aqui, é tornar hackers éticos, não hackers maliciosos. Hacker ético, ou seja, descobrir a falha e corrigir. Tá? E vou mostrar para vocês não só encontrar a falha, como também corrigir a falha, tá? Para que as empresas durante o dia a dia estejam seguras, como também os usuários também, tá? E eu coloquei aqui, gente, uma visão geral das vulnerabilidades, para você ter uma ideia a quantidade de vulnerabilidades que nós temos. Por exemplo, aqui ó, com 32.718 são falhas de códigos de execução remota. Olha só que interessante. Em segundo lugar, com 23 mil vulnerabilidades, eu tenho negação de serviço, que eu vou falar em um módulo lá na frente sobre outros tipos de ataque, tá? Não só de intrusão, mas como de ataques para derrubar sistemas. Negação de serviço eu vou falar lá na frente, em um módulo posterior. Em terceiro lugar, eu tenho aqui, isso mesmo, terceiro lugar aqui, ó, esse laranjado aqui, ó, 18061. Eu tenho overflow, ou seja, quando eu forço a máquina ou sistema operacional a cair, a não responder mais. É parecido com o Denial of Service, mas o overflow trabalha bem mais a nível de memória, por exemplo. Em quarto lugar, nós temos esse
esse roxo, violeta, não sei aqui, você pode identificar aqui, ó, onde o mouse está passando aqui, ó, 15.303, que é XSS, ou seja, Cross-Site Script, é aquilo que eu citei lá atrás, anteriormente, é quando eu insiro códigos e esses códigos podem burlar sistemas e demais outras vulnerabilidades, tá? Aí eu coloquei aqui nos slides os top 50, ou seja, o número distinto de vulnerabilidade, ou seja, quem é dos fabricantes atualmente tem mais vulnerabilidades destacáveis, tá? E a gente pode perceber que a Microsoft, a Oracle, a IBM, Google, Apple, Cisco, Adobe, Debian, Red Hat e o Linux são o top 10 das vulnerabilidades mais comuns, ou seja, o maior número de vulnerabilidades encontradas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o site onde tem esse link, esse aqui, ó, CVE Details, CVE Details, ou CVE detalhes da CVE. E você tem um link aqui, ó, cadê? Top 50 vendedores, tá? E você vai ver aqui, ó, esse top 10 acontecendo. Você pode abrir agora aí, você pode dar um pause no vídeo e abrir no seu computador e agora, uma nova aba, por exemplo, e você vai ver que a Microsoft, com o seu sistema Windows, por exemplo, é a maior detentora de vulnerabilidade do planeta. Então, para todo pentest, eu sempre recomendo usar Linux, porque o uso de Linux vai ajudar você no dia a dia para se livrar de vulnerabilidades. E a maioria dos aplicativos que nós iremos utilizar para testar as vulnerabilidades são para Linux também, tá? Então, é importante o pentester, o cara que está trabalhando com segurança de informação, ele se ligar em usar Linux para isso, tá? Vale novamente lembrar que nós temos o curso Linux profissional na nossa escola Hack, que está em promoção, e também você pode adquirir para se tornar também um profissional em Linux também. Se você sentir alguma dificuldade no uso dos comandos, etc, da nossa aula, tá? Dê um pulinho no nosso site escolahacker.com.br para você verificar o curso Linux profissional, ficar por dentro do Linux também, tá? Se eu for clicar aqui em Microsoft, ele vai mostrar todos os detalhes, todas as vulnerabilidades da Microsoft, gente, ó. E por ano, relatado por ano. Se eu, por exemplo, colocar aqui 2019, e eu tenho aqui todas elas. E toda vulnerabilidade, ela tem um nível, tá? Ou seja, o que é isso? Um nível básico, ou seja, só de informação, médio, alto e crítico. Então, as vulnerabilidades críticas são, claro, as mais perigosas, tá? Por exemplo, complexity aqui, ó, low, baixo, e a notinha de cada uma delas, tá? Eu posso, por exemplo, ó, deixa eu ver se ele dá a opção aqui, ó, score descendant, pronto, esse aqui, ó, execute code overflow, ou seja, permite códigos remotos e corrupção de memória, nível 10, é uma complexidade baixa, tá? Mas o nível muito alto. Então, você pode rapidamente, através dessa vulnerabilidade não atualizada em sistemas, poder utilizá-la e infelizmente a máquina remota você pode trazer problemas para ela. Então, assim, pessoal, dê uma olhadinha no CVE Details, conheça vulnerabilidades porque é muito importante. Lembre que eu preciso que você tenha os olhos minuciosos para conhecer as vulnerabilidades, por exemplo. E cada uma delas são separadas por ano e número de vulnerabilidades. Vocês estão vendo aqui, ó, que é a CVE de 2019, ou seja, o ano passado. E eu estou fazendo essas aulas agora em 2020, renovando todas as aulas. E você tem aqui 0526, ou seja, é a 50ª, 86ª vulnerabilidade do ano de 2019. Tá? Então aí ela tem todas as informações, o impacto dela, ó, tá? Quais são os sistemas dos quais ela pode ocorrer e links, inclusive links da própria Microsoft a respeito da vulnerabilidade, tá? Então eu sempre recomendo a vocês sempre dar uma olhada também nos sites respectivamente oficiais da Microsoft, Debian, Red Hat, Google, Apple, que a gente viu lá no top 10, para analisar e conhecer mais sobre as vulnerabilidades, tá? Isso aqui é o resultado de bons profissionais de segurança e pentesters, quando eles começam a entender e a analisar as bases de dados de vulnerabilidades e sempre estarem atentos no dia a dia, tá? Certo? E além disso, eu coloquei vários outros links de vários outros sites dos quais você pode pesquisar as vulnerabilidades. Então, tá aí, ó.
Tá aí o link para você. Pause o vídeo, olhe link por link. Eu quero destacar aqui esse cara aqui, ó, National Vulnerability Database, nvd.nist.gov, muito bom. Security Focus, tá? O SVDB, muito bom também. Eu vou destacar esses outros aqui. São, como é que se diz? Auxiliares, né? Mas o NIST, por exemplo, o Security Focus e o SDV são essenciais. Então sempre dê uma olhadinha, descubra as vulnerabilidades do sistema que você está utilizando. Você vai fazer um pentester em uma empresa, por exemplo, quer descobrir a vulnerabilidade daquele sistema, relate, que você pode acabar encontrando informações a respeito das falhas antes mesmo de fazer um pentest. Tá? Então, pessoal, para a gente fazer o teste das nossas vulnerabilidades, a gente precisa das ferramentas. Tá? Eu preparei um slide para vocês, olha só, o top 5 das ferramentas de rede, por exemplo, para você testar vulnerabilidades. Eu tenho o Wireshark, que eu uso muito nas aulas, que é um captura de tráfego, mais voltado para análise de vulnerabilidades em tráfego de rede. Eu tenho o Nmap, que é o nosso escolhido, porque ele vai testar a vulnerabilidade de sistema mesmo. Eu tenho o Metaxploit, que nós também iremos utilizar nesses modos. O OpenVAS, vamos dizer assim, a versão gratuita do Metaxploit. E o Aircrack. O Aircrack é a versão de busca de vulnerabilidades em redes Wi-Fi. Ou seja, eu utilizo muito mais, na verdade eu vou utilizar ele só no curso Pentest em redes Wi-Fi, que também está disponível em nosso site. Tá? Então eu vou mostrar para vocês as top 10 de ferramentas. Tá? O Wireshark, eu posso passar alguns comandos para vocês. Tá? Eu também tenho o Nmap e o Metaxploit nós iremos utilizar. Por quê? Porque eles vão, o que eles vão fazer? Eles vão identificar a vulnerabilidade para a gente vai poder analisar, a gente vai analisar o risco dela, vai poder testar também e remediar. Essas ferramentas podem nos dar as possibilidades para isso. Né? O Nmap é por linha de comando, ele tem uma interface gráfica, mas ele é por linha de comando, tá? A gente tem que ficar ligado nisso aí. E o Metaxploit, que é para a gente testar diretamente com o exploit. Ou seja, porque toda vulnerabilidade ela tem uma ferramenta de exploração. Aí é o termo chamado exploit, tá? Que eu vou explicar nos módulos posteriores. Eu tenho o Metaxploit, que ele traz informações para mim, claro, como também testa o teste de intrusão, tá? Que é o próximo, que é o nosso próximo módulo desse curso de Pentest profissional. E além desses aí, que são os gratuitos, gratuitos e com versões gratuitas, eu tenho o Nessus, que nós também iremos utilizar, que é a versão profissional. Ele disponibiliza uma versão gratuita, a versão da comunidade. Nós iremos instalar com você e testar com vocês. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos praticar a parte técnica com vocês, tá? Sobre como a gente pode fazer um teste direto com as nossas ferramentas.